falou como que o militarismo era ruim e como que a esquerda era maravilhosa. Ainda que naquela época a gente nem falava tanto em direita e esquerda. Se você pegar aí, começo dos anos 90, as pessoas nem sabiam que era direita e que era esquerda. A gente só tinha nojinho da direita, só isso, mas não sabia nem o porquê. Eu sempre conto essa história que assim, eu me tornei um jovem de esquerda por influência dela. E depois, quando a gente começa a questionar as coisas, a gente começa a perceber que, infelizmente, quando a gente forma uma opinião, normalmente a gente não analisou o fato em si, a gente não analisou aquilo que a gente deveria analisar. Normalmente a gente analisou a opinião de quem a gente confia. E o que aconteceu comigo foi justamente isso. Eu era um jovem de esquerda, eu acreditava em tudo isso que o pessoal falou aqui de, poxa, o Estado deve estar na nossa educação, deve prover para nós todos os serviços devem ser públicos e estatais. Eu caía nesse papo também. E eu comecei a prestar atenção nisso e a entender que isso não era eficiente a partir do momento que eu comecei a analisar os fatos e não só a opinião de quem eu gostava, né? E eu costumo contar uma história também, que quando eu comecei a trabalhar, eu tinha lá meus 16 anos, eu tomei um boné de um cheque sem fundo. E na verdade eu tinha 16 para 17 anos, eu entrei na faculdade muito cedo, eu fiz engenharia química. E nessa época eu já estudava derivada, já estudava integral, cálculo 1, 2, etc. E eu tomei um boné porque eu não sabia que um cheque demorava 2 dias para cair no banco. Eu achava que você depositava no dia seguinte, aquele saldo vinculado já era o saldo do cheque. E aí eu liberei um material para um cara na empresa, no dia seguinte o cheque voltou. E a partir daí foi que eu comecei a questionar, né? Da onde vinha a minha educação? Da onde vinham as coisas que eu aprendi? Poxa, vem do MEC. O que é o MEC? E aí eu comecei a entender que a escola é muito mais do que aquilo que a gente pensa que é, né? Eu depois, vendo vários debates, eu aprendi uma coisa interessante, que na verdade, todo mundo sabe, a escola surgiu na Grécia, mas o Estado pôr a mão na escola surgiu na Idade Média, quando os governantes prestaram atenção e perceberam que os professores eram pessoas de muita influência na sociedade. E eles pegaram e falaram assim, em vez das pessoas, porque a escola nasceu privada, na verdade, né? A escola na Grécia, os alunos se juntavam e davam um jeito de pagar o professor por livre e espontânea vontade. Quando o Estado percebeu a influência dessas pessoas, desses professores, o Estado pegou e falou assim, não, vem cá que eu vou te garantir um salário, só que agora você vai ensinar isso aqui, você vai ensinar aquilo outro. E a partir daí, desde lá da Idade Média, a gente já vê a escola como um braço do Estado. E foi isso que eu questionei quando eu tomei esse boné desse cheque, e eu comecei a perceber que a nossa escola, na verdade, a nossa educação vem do MEC, que é um órgão regulador central, e o cara que está no norte do Amapá aprende exatamente a mesma coisa que o cara que está no sul do Rio Grande do Sul. Só, como é que pode um país continental desse ter um planejamento central de educação que jamais vai ser eficiente? Eu até faço um desafio para vocês aqui. Entrem numa escola, peguem os alunos do terceiro colegial, eles estão prontos para prestar o vestibular. Você chega para o cara e fala assim, o que é uma mitocôndria? O cara sabe o que é. Faz um cálculo genético aqui super complicado, o cara faz o cálculo. Chega para o cara e fala assim, isso porque nós estamos com o país politizado, hein? Qual que é a diferença de um deputado para o senador? O cara não sabe responder. E eu falo isso por experiência própria, porque eu também não sabia, e todas as palestras que estou dando em escolas, eu faço essa pergunta, inclusive com slide. Eu ponho lá o slide que tem o João Willis e o Bolsonaro, e embaixo tem o Collor e o Romário, né? Os deputados e os senadores que eu acho que são mais famosos e mais conhecidos. As pessoas sabem quem são essas figuras, mas não sabem o que eles fazem. Aí você pergunta pro cara, 2018 vocês vão votar? Vão. Ué, como é que vocês vão votar se não sabem nem a diferença de função dos deputados e do senador? Então, alguma coisa está de errado na nossa escola. E aí, quando eu tive o primeiro contato com a Escola Sem Partido, a princípio eu não gostei, porque é justamente como eu falei, eu não formei uma opinião sobre o assunto, eu peguei a opinião pronta de quem eu confiava. E aí eu peguei e falei assim, não, peraí, isso aqui é ruim, etc. Até o momento em que eu mudei de ideia. Quando que eu mudei de ideia? Quando eu li o projeto. Quando você lê o projeto, tem 2 páginas, né? Os itens mais importantes do projeto tem 2 páginas, todo o resto é justificativo. Se você lê aquilo, você desmascara na hora todos esses discursos de isso aqui é a lei da mordaça, isso aqui é isso aqui é aquilo. Basta você ler o projeto. Daria até para brincar de mamãe falar com esse pessoal que fala isso. Mas se você lê o projeto, eu li quantas páginas tem o projeto? Eu duvido que o pessoal saiba o projeto em 2 páginas. E aí, se você ainda for mais avançado, tudo bem, me mostra aqui onde que você está cerceando a liberdade do professor. Eu desafio alguém a mostrar isso para mim. Está escrito aqui, tudo bem, me fala onde que cerceia a liberdade do professor. O Escola Sem Partido nada mais é do que um projeto que dá direito à opinião, dá direito à liberdade de expressão. E esse debate, na verdade, eu acho muito mais importante, não só pelo Escola Sem Partido, não só pelo projeto em si, mas por tudo que isso representa.
A gente ouviu mais cedo aqui a fala do Paulinho, falando que a gente tem, falando inclusive de Constituição, etc., que a gente precisa melhorar, mudar os nossos remédios, vamos dizer assim. E o negócio é o seguinte, cara, se você pegar e ler a nossa Constituição, você vê que a nossa Constituição ela é contra a nossa modernização, inclusive na educação. A gente ouviu o secretário falar aqui, inclusive, que a gente deve acreditar que os serviços podem ser públicos, mas não estatais. No caso da educação, a nossa Constituição proíbe isso. Existe um projeto, inclusive, que é o sistema de vouchers, que dá muito certo em outros países mais liberais, que é basicamente você dá um voucher para o aluno e ele escolhe a iniciativa privada que vai fornecer a educação para ele. Isso gera competição, isso gera melhoria dos serviços, isso gera eficiência na educação, porque hoje todo mundo sabe que o aluno público é muito mais caro do que o aluno particular da iniciativa privada, e os nossos índices do IDEB mostram que a nossa educação pública é uma porcaria. Então, a nossa Constituição, ela já corta na raiz qualquer tentativa de modernização do sistema de gestão de educação pública. E eu acho que a Escola Sem Partido é o primeiro degrau para a gente começar a ter esse debate. Eu acho que, eu estava vendo aqui, acho que o projeto Escola Sem Partido é de 2003, é isso? O movimento é de 2004. O movimento é de 2004. Né? Desde 2004 tem gente lutando por isso. E a gente nunca deu a atenção necessária. Agora esse projeto veio à tona. Eu acho que agora é a hora onde o pêndulo ideológico está num momento favorável para a gente realmente abraçar esse debate e levar para todas as câmaras municipais e averiguar, falar, por que você é contra? Não fala até por que você é a favor, me fala por que você é contra. Mas tudo que você fala que você é contra não é o que está aqui no projeto. E aí você começa a entender que, na verdade, nós temos outras coisas muito mais profundas, muito mais estruturais na nossa educação, que falta o debate sério, falta o debate de olhar para o objeto que você está analisando. E tem muito esse negócio de você comprar uma opinião pública, uma opinião pronta de quem você confia e sair debatendo, sair discutindo de maneira superficial e, como ele disse, de maneira até radical às vezes. Então, eu acredito que a Escola Sem Partido é um excelente degrau, um excelente passo para a gente começar a debater a educação pública no nosso país. Beleza, gente? Muito obrigado e vamos ouvir o Najib.